Antes de eu entrar com a mensagem, lembra que o pastor Josias sempre está trazendo uma mensagem da semana para agregar na nossa mensagem de domingo. São mensagens que falaram ao coração e que não pode passar despercebido. Foi muito forte. Na terça-feira passada, nós tivemos uma reunião com o missionário Soares. O missionário fez uma reunião com todos os pastores do Brasil e dos que estão fora do Brasil também. Então foi uma mensagem muito forte, de tudo que ele falou de Sofonias capítulo 3, ai da cidade rebelde, da manchada, da cidade opressora, ela não ouve a voz, ela não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Ele pregou essa mensagem aí para os pastores, mas no final de tudo, ele falou de Mateus capítulo 26, versículos 55 e 56, Mateus 26, versículos 55 e 56, diz assim: então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Jesus havia falado já muitas vezes do destino dele. Jesus nunca escondeu isso. Aliás, Jesus nunca escondeu dias de dificuldades, momentos de lutas. A gente aceitou Jesus e ficou bem claro que não seria um mar de rosas. Que o Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus nunca escondeu isso da igreja. Para quê, pastor? Para na hora em que a tribulação, o dia mau surgir, não seja uma surpresa para você. Poxa vida, eu estou com Jesus e aconteceu isso, eu estou com Jesus e estou passando por isso. Nunca foi escondido ou foi oculto de nós essa verdade. No mundo teremos aflições. Mas a Bíblia também nos prepara para isso, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Deus sempre nos preparou para isso. E agora chegou o momento. Jesus disse assim: vocês vieram agora com porretes, como para um salteador, como ladrão, para me prender. Eu estive no meio de vocês e vocês não me prenderam. Quer dizer, não precisa disso. O próprio Pedro puxou da espada, cortou a orelha do rapaz, não precisava disso, tinha que acontecer como aconteceu. E glória a Deus, porque aconteceu. Mas o que me chama a atenção é o versículo 56, diz a Bíblia Sagrada: mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Quer dizer, tinha que acontecer. Mas olha a reação daqueles que se consideram seguidores de Jesus. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Ainda hoje, irmãos, algumas pessoas, quando surge uma dificuldade, ou uma perseguição, uma adversidade, uma luta qualquer, ou na saúde, ou espiritual, ou sei lá, algum tipo de tentação que o crente pode ser tentado, muitos deles, deixam Jesus. Deixar Jesus é deixar a palavra. Deixar Jesus é deixar o ensinamento. Deixar Jesus é deixar aquela orientação que Deus deu. Por exemplo, a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Quer dizer, está na nossa boca, a gente conhece isso. Mas um dia vem uma dificuldade, uma doença que você não esperava. E nessa hora a pessoa deixa Jesus. Ela se apavora, ela se amedronta, ela às vezes até abandona Jesus. Até deixa de buscar a Deus. Eu não estou entendendo porque estou passando por isso. Eu sirvo a Jesus e estou passando por isso. A Marta falou para Jesus, jogou na cara de Jesus. O irmão estava morto, Jesus entrou na cidade, ela saiu correndo ao encontro de Jesus e ela disse para Jesus: se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ué, como assim? Quantas vezes Jesus com a gente acontece coisas que a gente não esperava? Mentira ou verdade? Verdade. Isso é conversa fiada, queria jogar a responsabilidade para Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos de nós, mesmo com Jesus, não passamos por lutas? Mesmo com Jesus, não descobrimos uma doença que não queríamos descobrir. Isso é conversa fiada.
E as pessoas querem tirar a responsabilidade dela, jogar para alguém, jogar para Jesus. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus, depende de nós. Então, muitos, aliás, ali não fala muitos, a Bíblia diz que todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aí eu estava meditando nessa palavra ontem, assistindo o pastor Jaime, ele pregava, e ele falou de João capítulo 6, versículo 60, e eu falei, caramba, as pessoas estão deixando Jesus por uma luta que ela enfrenta, e aqui uma outra situação, porque Jesus vinha dando uma mensagem dura para aquelas pessoas, e às vezes a mensagem é dura, para sacudir com a gente, para nos trazer de volta para Deus, para nos tirar de um erro, de um pecado, e às vezes a pessoa não quer aceitar. Quantas vezes a gente prega a respeito do perdão, e essa pessoa, tem alguém no nosso meio, que tem a mágoa de alguém, tem uma tristeza, tem um ódio de uma pessoa, e ela acha isso normal, aí vem a mensagem que condena isso, e ela não aceita. Eu chamo de os mal educados, que não querem ouvir a palavra de Deus, é o que falou lá o Sofonias, não ouvem a voz, elas querem o milagre sem ter que ouvir a voz, sem ter que obedecer a palavra de Deus, e não vai acontecer, irmãos. Aí eu lendo isso ali, aí depois do discurso duro de Jesus, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? O senhor está pegando pesado, Jesus. O Jó, o pobre Jó, o sofredor Jó, a mulher falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Falei, mulher, você fala como fala qualquer louca. Receberíamos de Deus o bem e não o mal? A gente só quer as palavras doces de Jesus, as palavras de amor de Jesus, a gente só quer ouvir o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas quando a palavra é arrependa-te pecador, a gente não quer ouvir. Perdoa, a gente não quer ouvir. Aquela palavra mais dura, a gente não quer ouvir. Falamos do dízimo, a pessoa fecha o coração. Falamos de oferta, a pessoa fecha o coração. Acha que isso é coisa da minha cabeça. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aqui já não eram todos, já são muitos. Mas eles continuam ainda no meio da igreja. Querem ouvir a boa mensagem, que diz que Deus está com ele, que Deus não vai abandonar ele, que Deus vai curar ele, que o Senhor é pastor dele, que o Senhor é o Deus da vida dele, que ele é escudo, que ele é proteção, que ele é lugar de esconderijo seguro. Isso as pessoas querem ouvir, mas na hora que fala do novo nascimento, de nascer da água do Espírito, se você não nascer da água do Espírito, você não vai ver Deus. Irmãos, você não vai ver Deus. Você parou para pensar nisso, irmãos? Nem ver. Eu acredito nisso. A pessoa não vai ter nem o privilégio de ter na lembrança a imagem de Deus, se estiver lá no inferno. Porque Deus é lindo, maravilhoso, Deus é tremendo. Então a pessoa que for para o inferno não vai ter sequer o privilégio da lembrança da imagem de Deus lá no inferno, que talvez traria até alívio. Mas não vai ter, porque não vê nem entra. Então tem muita gente, irmãos, que na hora do vamos ver, faz como os discípulos fizeram, abandonam, deixam Jesus, deixam a palavra. Pandemia está aí, é uma prova disso. Cadê aquele povo, irmãos, que estava na igreja?
Nunca mais voltaram, irmãos. Nem se sabe como é que estão. Bem não estão, porque se quem não está buscando a Deus não está bem. Surge uma luta, uma dificuldade, primeira coisa, quem sofre é a obra de Deus, fala assim, não vou na igreja não estou bem. É aí que tinha que se aproximar de Deus, é aí que tinha que buscar do Senhor. Digam graças a Deus, irmãos. Eu dei essa mensagem durante a semana. É uma pena que muitos de vocês, nem na semana vêm buscar Deus, para ter a instrução, para ser ministrado, para ter uma palavra, para poder segurar você, conservar você firme, inabalável na presença de Deus. Não tem essa palavra, o sal que salga, que conserva. Se não tem o sal, irmãos, vai dar problema, vai apodrecer, vai minguar, vai perder. Vem participar, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Deus está à porta, batendo na vida de muita gente, irmãos. E o Paulo ia ministrar aos santos. É o santo que precisa, é você que está lá fora, é você que é atacado, é você que o inferno procura o tempo todo, que vive rodeando você, para tragar você como um leão. E você está de brincadeira com as coisas de Deus. Aí você diz, pastor, é dura essa palavra, eu não venho mais aqui. É o que você está fazendo. É um discípulo que está abandonando Jesus, que está deixando Jesus sozinho. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Que Deus fale mais no seu coração, em o nome de Cristo Jesus. Vamos para a nossa mensagem de hoje, a 8ª qualidade do fruto do Espírito. Porque essa mensagem aqui, ela bem dizer, está bem já pregada, bem dita, né? Porque o texto aqui é só acompanhar e a gente analisando aos poucos em o nome de Cristo Jesus. Vamos lá, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e por fim, temperança. Hoje vamos aprender sobre o que? Mansidão. O que é a mansidão? É a tranquilidade, é suavidade, paz, a serenidade de espírito. Primeiro, manso é aquele capaz de discutir um assunto sem perder a calma. E às vezes a gente é provocado nas conversas, principalmente nós que somos de Deus. Vamos falar dos assuntos, sim, mas com sabedoria, em nome de Cristo, porque o objetivo principal nosso é pregar a palavra. Se aquele coração não for preparado, ou se a gente chegar com ignorância, não adianta. Não adianta, não vai entrar, irmãos. Aquela pessoa não está preparada para ouvir. Então tem que ter uma certa sabedoria para plantar a semente, igual Jesus. A gente vai ver isso aqui. Segundo, manso é aquele capaz de ser livre do espírito de vingança, mesmo diante da provocação. 3. Manso é aquele que prefere errar, perdoando, em lugar de acertar, odiando. Olha que coisa bonita, irmãos. Ah, pastor, eu não aguento isso. Pois é, isso é uma qualidade do fruto do Espírito, e que para ter, você precisa pedir. A Bíblia diz, quem pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, a porta é aberta. Por que nós não temos a mansidão? Porque não pedimos para Deus da mansidão. Mas mansidão para quê? Para falar do seu amor. Para colocar no coração das pessoas a verdade da tua palavra. A gente tem que ter sabedoria. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Como diz a Bíblia Sagrada, vós sois a luz do mundo, o sal da terra.
Você é a pessoa responsável para essa terra não se perder. Você é o responsável para que a terra não estrague, o casamento não estrague, os filhos não estraguem, as vidas não estraguem. Então o manso é aquele que prefere errar perdoando. Já aconteceu isso com você? Já? Quem já estava certo e mesmo assim você perdoou? Você estava certo. Uma vez aconteceu isso comigo, me provocaram, me entristeceram, eu fiquei chateado, sou homem natural, saí com o meu carro, eu lembro naquele dia, até raspei o carro na lateral de uma garagem. Saí chateado, triste pelo que fizeram comigo. Eu vi a situação, eu falei, não, está amarrado em nome de Jesus. Liguei para a pessoa, eu pedi perdão. Falei, me desculpa. Irmão, quebra qualquer demônio do inferno, irmãos. Quebra, irmãos. Hoje estamos bem, glória a Deus, eu e essa pessoa. Muito bem mesmo. Somos como se fôssemos irmãos. Mas por quê? Porque é uma qualidade do fruto do Espírito Santo e eu preciso ter. Olha só que coisa interessante. Jesus era manso. Ele mesmo se apresentou assim ao dizer que o seu jugo era suave. Mateus 11, 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ser manso é muito mais que suportar uma afronta, uma discussão. É suportar a incredulidade dos corações das pessoas. Isso dói na gente. Dói ver as pessoas, irmãos, incrédulas com relação às coisas do céu. Para nós é muito simples acreditar que Deus cura. Agora, para o incrédulo, ele não acredita nisso. Aquilo dói na gente porque a gente sabe que Deus é capaz de fazer aquilo. A gente sabe que Deus, Ele opera, que Ele faz maravilhas. A gente vê direto aí Deus fazendo, na oração que fizemos semana passada aqui, fizemos uma oração depois de aprender sobre fé, colocamos a fé em prática e Deus fez milagres aqui. A gente sabe que Ele faz maravilhas, então a gente tem que ter sabedoria como Jesus. Olha só o que diz a Bíblia. Jesus ensinava por parábolas. As pessoas não tinham o Espírito Santo, daí ter o Senhor de falar contando histórias. A verdade é que não temos paciência para falar do amor de Deus para as pessoas. Queremos que elas entendam na marra. Elas não têm o Espírito Santo, que nos guia na verdade e nos faz lembrar da verdade. Diz a Bíblia, Neemias 8:8. E leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Isso é mansidão. Peça a Deus. Tenha paciência. Eu nunca vou esquecer um irmão, eu abri a nossa igreja na freguesia do Ó, em São Paulo, zona norte de São Paulo. Então estava tudo no começo, eu não tinha nem obreiro, tinha uma irmãzinha que me ajudava, que era uma obreira boa que eu tinha lá, e comecei então a levantar pessoas. Então as pessoas, elas estavam cruas de entendimento da Bíblia, das coisas de Deus. Então cabe a gente ensinar. E a gente foi ensinando, e teve um rapaz que veio falar comigo depois se tornou obreiro. Pastor, não consigo guardar a palavra, pastor. Eu vejo o senhor pregar assim, o senhor prega, e eu não consigo lembrar. Eu falei, irmão, não fica preocupado com isso. Porque a palavra é para o espírito, é para o coração do homem. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então vai ter uma hora que você vai estar tão cheio de Deus, que você vai começar a falar.
E não deu outra. Mais tarde ele virou um obreiro, foi uma bênção. Então não tem que ficar, você tem que ter sabedoria, não é dar bronca na pessoa, não é ser grosso com a pessoa porque ela não entendeu, principalmente porque, primeiro, além de tudo, e isso é primordial, a falta do Espírito Santo. A gente precisa ter o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, porque ele nos guia na verdade e nos faz lembrar de toda a palavra de Deus. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo não vai conseguir. Ele pode lembrar uma coisa ou outra, mas não vai ter a palavra na ponta da língua para poder lutar contra o inferno. Aí a importância de se ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, com esse texto aqui de Neemias é perfeito. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. É o que a gente faz aqui no altar. A gente não faz só a leitura da Bíblia, a gente faz a leitura da Bíblia e tenta ensinar, explicar, não a minha capacidade, misericórdia, eu não tenho essa capacidade, mas pelo Espírito Santo. Porque até para eu subir aqui, eu dependo dele para poder falar com você, para instruir você, para ajudar você dentro da palavra de Deus. Se eu não tiver a ajuda do Espírito Santo, eu sou incapaz. Não tem esse negócio de experiência, não tem isso, irmãos. Sem mim, nada podereis fazer. Uma vez, há muitos anos, eu estava começando um trabalho em Caçapava. Caçapava fica entre Taubaté e São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E um irmãozinho começou a me ajudar, consegui um salão lá, e ele não era obreiro, não era nada, estava começando também, e queria a Igreja da Graça na cidade dele. Conseguimos um local, hoje tem a igreja até hoje lá, graças a Deus, tá? A porta que Deus abre, ninguém fecha, e ele se disponibilizou, falou: pastor, pode deixar comigo, eu acho que eu tinha que fazer uma reunião, só que eu ia chegar mais tarde, não tinha como eu chegar no horário. Ele falou: pode deixar comigo, pastor, porque ele falou que fazia muito showmício para político. Então, eu sei lidar com pessoas, pastor, fica tranquilo. Eu falei: irmão, é diferente. Falei com ele: é diferente, é o povo de Deus. Não é povo para política, não. É povo que você precisa preparar. Não, pastor, eu sou acostumado com isso, mas eu tinha necessidade, eu não tinha ninguém. Eu falei: então o senhor começa a reunião para mim, que eu vou chegando. Aí, irmãos, ele foi abrir a reunião e eu cheguei. Quando eu cheguei, eu ouvi um silêncio na igreja. Eu lembro que eu subi a escada assim, que era assim, tinha que subir uma escada e a igreja era em cima. Aí eu cheguei, irmão, ele estava literalmente travado. Aí eu peguei o microfone, fiz a reunião, tal, Deus abençoou. Aí depois ele veio para mim: pastor, não entendo, não sei, não estou entendendo, pastor, não estou entendendo, pastor. E na hora eu travei e não sabia o que falar. Eu falei: porque é diferente. Ali você tem que depender do Espírito Santo e não da experiência. Quando o missionário Soares falava assim, ele falava assim: ó, eu posso pregar qualquer palavra do que está aqui para você, pela experiência. Pela experiência, eu posso falar qualquer coisa com você, pregar para você do que está aqui. Bota um versículo aqui que eu prego para você pela experiência, mas não é pelo Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para não deixar o homem falar ao invés do Espírito Santo falar. Digam graças a Deus. Aí passou o tempo, passou os anos. Hoje eu tenho 40 anos de Igreja da Graça, tenho 37 para 38 anos no altar. Hoje eu entendo o que o missionário falou, que eu posso pregar qualquer coisa do que está escrito aqui, não pelo Espírito, pela experiência. Mas eu não quero fazer isso. Ele está amarrado em nome de Jesus. Eu quero que Deus fale no seu coração. Eu quero ser instrumento de Deus para abrir a boca e que Deus fale no coração de cada pessoa, para que o milagre possa acontecer em o nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus? Então, você precisa se fazer entender. Então, quando você for falar com alguém da palavra de Deus, peça sabedoria para Deus, para se fazer entender,
Para que a pessoa fale, não, não entendi isso, mas por que isso? Não, peça a Deus, meu Deus, me usa. E a hora que você abrir a sua boca, que seja o Espírito Santo falando, porque quando ele fala, é compreendido, é entendido, não tem dúvida, em nome de Cristo Jesus. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai sempre preparados para responder de que forma? Com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A pessoa vai ver a sua vida e ela vai querer, como é que você vive desse jeito? O que fez você estar assim? O que fez você viver essa vida? E você vai fazer igual fez, nós vamos ver aqui o caso de Filipe e o eunuco, de fazer a pessoa sentar e explicar o que aconteceu para que a sua vida se tornasse uma bênção em o nome de Cristo Jesus. É com mansidão e estáis sempre preparados para responder com mansidão. Nem todo mundo tem o coração aberto para entender como você entendeu. Como eu falei, Jesus falava por parábolas. Nicodemos chegou para Jesus e falou: Senhor, como é que pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele vai entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Porque Jesus falava do novo nascimento. E o Nicodemos, que era um homem instruído, inteligente, não conseguiu entender. E Jesus então foi explicando para ele direitinho, para ele entender. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não confunde as coisas. É essa sabedoria, essa mansidão que a gente tem que ter para falar do amor de Deus. Falem graças a Deus, irmãos. Isso é bonito, irmãos. É a mesma coisa o pastor. Tem gente na igreja que vem, pastor, eu queria falar com o senhor, não entendi isso. Eu tenho que pedir a Deus sabedoria. Eu falo, meu Deus, me dá sabedoria para explicar. E não são poucas as pessoas, não. São muitas pessoas que vêm, às vezes, sem entender, e você tem que ter a sabedoria e a mansidão para fazer a pessoa entender aquilo que ela está com dúvida, em nome de Cristo Jesus. Continuando. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, oh aleluia, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então essa luz vem de mim, de você. Para quê? Para iluminar, para ajudar, para socorrer, para instruir outras pessoas em nome de Cristo Jesus. Você não pode chegar e ser grosso com a pessoa, também você não entende nada, não é assim não. A gente também não entendeu nada, e teve alguém com paciência, com mansidão, que nos ensinou o caminho certo, e se estamos hoje de pé, glória a Deus, por Deus acima de tudo, pela fé, e por essa pessoa que teve essa mansidão de nos ensinar. É o missionário Soares com a determinação, que é mais mansidão do que você transformar uma mensagem dessa numa das mensagens mais poderosas que a Igreja da Graça já conheceu, de nos ensinar a viver da fé, a tomar posse da bênção, mensagem que ficou no coração, não sai nunca mais. Hoje a gente vive nas lutas, continuamos nas lutas, mas sempre lembrando aquele ensinamento, glória a Deus por isso. É com essa mansidão que a gente precisa trabalhar dia após dia. 2 Timóteo 2,25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Olha que coisa forte isso aqui, irmãos. Isso aqui é amor puro, irmãos. Instruindo com mansidão os que resistem. Não é desistir delas, irmãos. Ah, que se dane. Não quer entender problema seu. Não, não é isso. É instruir com mansidão os que resistem.
Você está ouvindo em nome de Cristo Jesus? Não é desistir delas. Ah, pastor, eu tentei, não dá. Não, não é isso não. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Você não pode desistir dessa pessoa, irmãos. É instruir com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Vamos insistindo, irmãos, no amor acima de tudo, com mansidão, porque vai que numa hora dessas o coração se abre, essa pessoa reconhece Jesus como Senhor, e ela conhece a verdade e é salva em nome de Cristo Jesus. Mas por quê? Porque houve alguém com uma qualidade do fruto do Espírito, que é a mansidão, que se colocou à disposição de Deus para que aquilo acontecesse em nome de Cristo Jesus. Irmãos, eu falei do apóstolo Paulo, reunindo lá com o povo para ministrar aos santos. É isso. É preparar a igreja para ir lá para fora, para estar lá fora, para viver lá fora. E não ser contaminada, enganada, iludida com as coisas de fora, mas contagiar as pessoas lá fora com o que ela recebe aqui dentro. Esse é o trabalho, irmãos. Não é ser contaminado com o que o mundo tem, mas contagiar o mundo com o que nós temos em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus, igreja. Esse é trabalho da igreja, uma igreja que tem as qualidades do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Temos que buscar isso, igreja, quanto antes, o quanto antes, o quanto antes. Nas suas orações, fala com Deus, fala: meu Deus, me dá as qualidades do fruto do Espírito. Me dá amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Me dá, meu Deus, eu preciso. Talvez tenha um amigo do trabalho, tenha um parente, alguém, um conhecido que está difícil, coração difícil. Me dá mansidão para chegar nesse coração, em o nome de Cristo Jesus. Para fazer ela entender, como está escrito aqui, instruindo com mansidão os que resistem. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Deus vai dar. Deus vai dar arrependimento para que eles reconheçam Jesus como Senhor, conheçam a verdade que liberta em nome de Cristo Jesus. Exemplo de mansidão, falei de Filipe, vou falar dele agora. Atos capítulo 8, versículo 30. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: isso é o eunuco. Entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Olha aí. E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Olha que trabalho amoroso, que trabalho de Deus. Filipe, que foi para o deserto, na direção do Espírito Santo, foi levado para lá, um lugar que talvez ninguém queria estar, mas é lá que Deus quer que você esteja, porque Ele tem algo para fazer lá e vai usar você para isso, como usou o Filipe.
O rapaz estava lá lendo Isaías, e ele perguntou, você entende alguma coisa? Eu falei, como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Sobe aqui e me explica. Ele foi lá e sentou e ensinou, falou a respeito de Jesus. Foi tão forte, esse tratamento manso de Filipe, que eles passaram por uma água. O eunuco parou e falou assim, está aqui a água, que me impede de ser batizado? Essa é a obra que tem que acontecer, irmãos. Depois da pregação da palavra, de ser tratado com mansidão, o resultado após isso é a conversão, é vidas salvas, é vida se rendendo a Deus em nome de Cristo Jesus. É isso que tem que acontecer na igreja. Isso é mansidão, é tranquilidade, é suavidade, é paz, é a serenidade de espírito. Que coisa bonita, que ensinamento esse dado por Filipe. Foi tão forte o tratamento dele, a mansidão dele, o trabalho que ele fez, que levou aquele homem a nascer de novo. E o Filipe fez o batismo dele, glória a Deus. Muito mais que suportar uma afronta, uma discussão, mansidão é suportar a incredulidade dos corações das pessoas. Nós vamos encontrar pessoas com fome e sede da justiça do Senhor. Aqueles que estão com o coração aberto para aprender mais de Deus. Porém, encontraremos muitos bem mais resistentes. Daí, a necessidade de ter essa qualidade do fruto do Espírito, a mansidão. Peça a Deus mansidão. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Irmãos, é a palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Essa mansidão, essa qualidade do fruto do Espírito que precisa estar nas nossas orações, no nosso pedido de oração constante. Meu Deus, me dá mansidão. Por quê? Porque eu vou lidar com pessoas talvez não tão difíceis como o eunuco, mas outras pessoas de coração ruim, coração duro, e você tem que fazer o que nós vimos aqui, cadê meu Deus, no 2 Timóteo 2,25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Fomos chamados para isso. E aqui na igreja, você está sendo instruído por Deus, ministrado pelo Espírito Santo, porque daqui a pouquinho você vai estar lá fora, daqui a pouquinho você vai estar lá na rua, e o que tem lá na rua, o que tem lá fora, não pode entrar em você, mas o que você tem que ser colocado nos que estão lá fora. Esse é o trabalho da igreja de Jesus Cristo. Ah, pastor, todo mundo é obrigado? Ninguém é obrigado, irmãos. Ninguém é obrigado a receber nada, mas é obrigação nossa apresentar. Eu sempre falo, existem dois caminhos, o do homem e o caminho que leva a Deus. A gente já nasce com o nosso caminho. O homem já nasce caminhando para o inferno. Ele não precisa fazer nada, ele não precisa se prostituir, ele não precisa mentir, ele não precisa enganar ninguém, ele não precisa matar ninguém, ele não precisa roubar ninguém, ele não precisa fazer nada. É só nascer, crescer, viver uma vida sem Cristo, sem nascer de novo. Quando ele morrer, ele não vai ver Deus. Agora, quer mudar essa história? Ele tem que nascer, crescer, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Aí vai ser dado a ele a oportunidade do único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, são dois caminhos, o do homem e o de Deus. Cabe a nós, hoje que conhecemos o caminho de Deus, entregar ou dar a oportunidade de escolha para as pessoas. De elas escolherem ou continuar no caminho delas, ou aceitar o caminho que leva a Deus, que é o Senhor Jesus. Ele é o caminho. Digam graças a Deus, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Mansidão. Mansidão, meu Deus, é o que a igreja precisa para colocar no coração das pessoas a verdade.
Manso é aquela pessoa capaz de discutir um assunto sem perder a calma. Está faltando isso na igreja. Está faltando a igreja, meu Deus, ter essa capacidade do fruto do Espírito Santo. Santificar a Cristo como Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que a gente esteja disposto, meu Deus, todos nós, de com mansidão apresentar às pessoas a razão da esperança que temos em Ti. De mostrar às pessoas, meu Deus, que esse tipo de vida que temos foi dado pelo Senhor. Não pela religião, mas dado pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, é mais uma qualidade que apresentamos a Ti. Já ouvimos do amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e hoje, meu Deus, mansidão. A 8ª qualidade no fruto do Espírito. Conceda à igreja, meu Deus, esta bênção. A igreja que está sendo instruída, ministrada aqui neste lugar de oração, para que quando elas saírem lá fora, meu Deus, elas saibam o que fazer e que elas não sejam, meu Deus, contaminadas com o que o mundo oferece, mas que cada uma possa contagiar o mundo com o que temos, com o que recebemos do Senhor. Pai, muito obrigado. Em o nome de Jesus Cristo te louvamos e te bendizemos. Levante as suas mãos, diga obrigado, Jesus. Eu recebo a tua palavra no meu coração. Vamos aplaudir Jesus Cristo.